Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí, boa madrugada, né? Tem gente que assiste a gente até de madrugada. Professora Fernanda Santana aqui. A gente vai continuar um conteúdo que nós já começamos em outra aula. Nós fizemos aí bastante teoria a respeito de interpretação de texto, figuras de linguagem, essas questões mais voltadas para um lado de interpretação. E hoje nós vamos nos descabelar aqui fazendo só questões de concursos, principalmente da banca de vocês aí, o Instituto AOCP, a respeito desse conteúdo que a gente já deu uma iniciada na aula passada. Tranquilo? Beleza, vamos embora. Ó, essa primeira questão aqui é uma questão da OCP, a questão clássica a respeito de tipologias textuais. Então, a gente vai começar primeiro com questões sobre tipologias textuais, e aí depois, em seguida, eu começo a colocar algumas questões para vocês de figuras de linguagem. Essa aí, se vocês assistiram a primeira aulinha sobre interpretação de texto, vocês têm a obrigação de saber a resposta. Se não souber a resposta, alguma coisa está errada, hein? Seguinte. Para quem gosta de fazer antes de ver a resolução, eu aconselho que vocês deem um pause, dá um pause aí e depois continua. Pode ser? Combinados assim? Então, toda vez que vocês quiserem fazer primeiro sozinhos, para depois ver a resolução que eu vou fazer aqui, vocês dão um pause e depois bora. Então, presta atenção aí, ó. Sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai falar sobre tipologias textuais. Vamos relembrar um pouquinho a respeito das tipologias e o que é esse negócio daí. Primeira coisa é que nós temos que separar que existem tipologias, certo? Mas também existem gêneros. E o que faz as pessoas errarem na hora da prova é justamente não entender a diferença entre esses dois aqui. Então, quando eu falo sobre tipologias textuais, eu estou falando sobre o modo de organização. Então, ó, tipologias textuais, a gente vai pensar em modo de organização. Particularmente, eu gosto de colocar a seguinte definição para poder me ajudar a entender o que são tipologias textuais. Qual é a finalidade do autor quando ele escreveu aquilo? Então, eu penso em finalidade, né? Então, tipologias textuais. Então, tá. Então, quando eu penso em tipologias textuais, eu estou pensando na finalidade, ok? Então, qual é a finalidade que o autor daquele texto quis trazer quando ele escreveu aquilo? Então, qual é a finalidade? Isso são... essas vão ser, né, as formas em que a gente vai fazer para poder saber se são tipologias textuais ou se são gêneros. Já os gêneros textuais, na realidade, vocês têm que pensar sobre o lugar onde vai ser divulgado aquela tipologia. Então, um exemplo de gênero textual: história em quadrinho, fábula, certo? Então, olha só. Quais são as tipologias textuais? Vocês com certeza já devem ter aprendido a saber isso aí de cor salteado, porque aprenderam comigo, não foi? Então, tipologia textual que a gente tem? A gente tem descrição, injunção, narração, texto descritivo, texto dissertativo, enfim. E os gêneros, nós temos história em quadrinho, fábula, uma charge, enfim. Os lugares onde a gente vê essa publicação. Ok. Fizemos esse breve resuminho aí, vamos entrar então na teoria. Sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. Eu sempre falo para vocês, grifem o que a banca quer. Então, se ele quer correto, grifa o correto. Se ele quer incorreto, grifa o incorreto, né? Sublinha ali, faz um quadradinho lá na hora da prova. Uma dica, eu fiz isso na prova de 2018, deu muito certo. O que eu fiz? Eu levei duas canetas, uma caneta azul e uma caneta preta. E aí eu utilizava tipo a azul só para eu destacar partes da prova que eu achava interessantes ou importantes para eu entender a questão ou para eu fazer a questão. E a preta eu marcava o X lá que tinha para marcar. Então é bom até porque o nosso cérebro aí ele consegue dar um foco ali no que tem que fazer. Então beleza, grifei aqui, né? Sublinhei correta. Os gêneros textuais são formas de comunicação a serviço das tipologias. Gênero é uma forma de comunicação? Será? Ele está a serviço da tipologia? Então, por exemplo, eu tenho uma história em quadrinho. E a história em quadrinho, ela está a serviço do modo como que o autor organizou aquilo? Tem isso não, né? Não.
As tipologias textuais podem ser classificadas em primárias e secundárias. Você que é meu aluno sabe que eu nunca falei sobre isso, então não. Ficou na dúvida? Gente, o professor nunca falou sobre isso. Tchau, tá errado isso aí. Depois, as tipologias textuais são ferramentas essenciais a serviço dos gêneros. Opa, então quer dizer que o modo de organização vai estar a serviço, por exemplo, da publicação de uma história em quadrinho? Sim, né? Então, ó, deixa aqui essa aqui reservada que o negócio tá legal. O site, o blog, o chat, o e-mail são exemplos de tipologias textuais recentes advindas da presença marcante de um novo suporte tecnológico na comunicação, a internet. Olha, site, blog, chat, e-mail, realmente, né, são marcantes, um novo suporte tecnológico, blá, blá, blá. Mas não são tipologias textuais, são gêneros. Errado. Para a produção de um tipo textual, o autor deve valer-se sempre do nível de linguagem cuidada, ou seja, culta. Não, você pode escrever do jeito que você quiser. Resposta correta, então, letra C. Olha aí. As tipologias textuais são ferramentas essenciais a serviço dos gêneros textuais. Essa é a nossa respostinha certa. Vamos para o próximo? E aí, foi fácil? Foi tranquilo? Conseguiram fazer ou precisaram de muita ajuda? Estava difícil de entender. Não entendeu? Volta, tenta fazer novamente, ok? Vamos lá. Essa aqui, gente, não é uma questão da OCP, do Instituto da OCP, mas eu achei ela muito interessante, principalmente para quem viu essa aula sobre interpretação de texto e tipologias textuais. Vocês vão perceber que existe uma certa forma que uma banca pode fazer uma pegadinha para você errar questões super fáceis, né, que seriam fáceis de se resolver a respeito de interpretação de texto e tipologia textual e gênero. Então, vamos ler aqui o texto para vocês entenderem o que eu estou falando aqui sobre como a banca faz esse tipo de pegadinha aí com a gente. Olha só. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Perdão, antes de começar a ler, vocês estão lembrados que eu falei com vocês já uma vez sobre, antes de ver uma questão que tenha um texto tão grande, é mais interessante ir lá para o enunciado da questão e depois voltar no texto? Então, vamos para o enunciado, depois a gente volta ao enunciado. O texto apresentado acima descreve a globalização. Vamos ver, né? Então, a globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Então, ele começou falando que é a globalização. Sua origem remete ao período das grandes navegações do século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional. Ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornam cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo para a velocidade em que essas trocas acontecem. Vamos relembrar aqui? Então, voltando aqui, ó, ele pergunta se o texto está descrevendo. Eu já havia falado anteriormente para vocês sobre o texto que descreve, que vai ser o texto descritivo, certo? Vejam bem, se ele descreve e ele é descritivo, o macete que eu ensinei para vocês é que esse texto é uma foto. A imagenzinha lá, paralisada no tempo. Ou seja, eu não posso ter evolução de fatos, eu não posso ter dentro desse texto uma sequência de ideias acontecendo, algo cronológico. A foto é algo congelado no tempo, então a descrição ela congela, ela descreve uma coisa no tempo. Se a gente volta aqui, vocês vão perceber que o tempo inteiro nesse texto, nós temos a presença do quê? Nós temos a presença de uma evolução de fatos. Então, ele falou que a globalização é, ó, o verbo no presente. Depois, ele falou o que aconteceu no século XVI. Ok. Depois, no último século. E aí, a gente percebe que dentro desse texto tem uma evolução de fatos acontecendo. Se tem evolução de fatos, o texto não é descritivo. E aí, você olha aqui nessa questão e fala assim, mas professora, está descrevendo. Ele não está descrevendo.
ele está dissertando, ele está discorrendo a respeito da globalização. Não é uma descrição, porque a descrição precisaria ser de uma coisa congelada no tempo, tá? Então, o texto discorre, não confunda descrever com discorrer, questão errada. Descrever, galera, é verbo de texto descritivo. Não pode errar isso daí de forma alguma. Vamos para a terceira. Essa aqui, ela é da AOCP, Secretaria de Estado de Administração da Paraíba. Vamos ver como que é a questãozinha da AOCP, então, trazendo essa questão a respeito de tipologia textual e interpretação de texto. Veja bem, assinale a alternativa que apresenta e justifica corretamente a tipologia textual predominante na construção do texto. Então, eu quero a tipologia que é predominante, ok? Beleza. Vamos analisar aí. Quando o pai era criança, ele passava mercúrio no machucado. Ele disse que mertiolate ardia muito, doía quase que nem saudade. Olha que gracinha, né? Então, ela tá contando ali para ele a respeito de quando o pai passava mercúrio, né, no machucado. Então, a primeira parte, ela conta um acontecimento, depois ela fala o que ele dizia e fala também qual é a sensação que ele tinha. Isso aí, gente, a gente pode falar que é uma descrição. Não é uma descrição, não é foto, né? Tem evolução de fatos, ele contava, ele disse, tem a questão da sensação, não é descrição. Então, quando fala aí, ó, letra A, tipologia descritiva, a gente já vai descartar, né? E ele justifica o seguinte: o texto busca descrever as sensações do observador com exatidão nos detalhes e vocabulário preciso. Negativo. Letra B, tipologia injuntiva. O texto tem como função apresentar o contraste existente entre a dor física e a dor da saudade. Não, né? Nada a ver. Lembrando também, gente, que o texto injuntivo, lembra a dica que eu já dei para vocês? Injuntivo, instrução. Então, o texto injuntivo é o texto que te passa uma instrução sobre algo, tipo manual um manual para você montar alguma coisa, uma receita médica. Enfim, esse aí que vai ser o texto injuntivo, não é esse aqui que nós estamos vendo, não. Letra C, tipologia narrativa. O texto relata uma história com personagens, sequências lógica e temporal, que é lógicas, né? Sim, é narrativo. Narrativo, vamos relembrar o que eu já falei com vocês sobre narrativo? O texto narrativo é aquele que eu tenho, obrigatoriamente, uma sequência cronológica. Então, eu tenho uma cronologia. O tempo vai passando. Letra C. Por desencargo de consciência, vamos ver aqui a D. Tipologia expositiva. O texto apresenta um tema e recorre ao pretérito para explicá-lo. Negativo. Nada a ver. Expositivo, gente, está lá dentro do texto dissertativo. Ali não é uma dissertação, né? Foi, então, letra C, a nossa bonitona, resposta correta. Tá fácil, né? Tá bem tranquilo. Até o momento, né? Estamos aí na questão 3. Eu acho que tá super tranquilo. E vocês estão conseguindo acertar tudo? É interessante, gente, que quando eu for passando aqui os slides, as questões, que vocês consigam fazer as questões para depois ver a resolução. Ou volta lá na videoaula, se você tá vendo que você tá tendo muita dificuldade nesse assunto. A gente tá na 3 ainda, né? Mas, eu tô agarrando, não tô conseguindo acertar nada. Então, tem que estudar um pouquinho mais de teoria. E aí, depois você pega aqui as questões só para poder fazer. Lembrem-se sempre de que não é um atraso você voltar em alguma coisa que você não aprendeu direito. Porque se cai no dia da sua prova, com certeza depois você vai acertar, né? Aquela questão que a gente erra aqui agora, depois vira justamente o que a gente acerta. Porque como você errou, aquilo fica na sua cabeça, você fica, uau, meu Deus, eu errei isso, eu preciso acertar agora. E aí fica melhor até depois. Então, vamos lá. Questãozinha número 4 para nós, questão do Sebrasp, CSPI. Peguei essa questão porque é uma questão muito interessante, dá para a gente observar bastante coisa a respeito de interpretação de texto. E vamos embora. Olha só, como o texto é grande, a gente vai começar analisando o enunciado da questão, beleza? Então, com relação às propriedades linguísticas do texto anterior, julgue o item a seguir. Quanto à tipologia textual, o texto apresentado é predominantemente descritivo. Descritivo. Descrição.
Foi isso que a gente aprendeu? Então, a gente vai ver se ele é predominantemente descritivo. Ah, eu entregando ouro antes da hora. Vamos lá. A leitura feita pelo aluno talvez seja a modalidade que atualmente mais precise de investimento na escola. Gente, texto descritivo. Qual foi a característica do texto descritivo que eu falei com vocês? Foto. Eu já olho aqui e começo a ver que isso aqui não é descritivo, isso aqui é uma dissertação. Tá discorrendo sobre algo. Vamos terminar de ler para a gente poder ter certeza? Então, ó, a leitura feita pelo aluno talvez seja a modalidade que atualmente mais precise de investimento na escola. É comum ouvirmos dizer que o computador, a televisão e o videogame são os maiores concorrentes da leitura, que estão ganhando a disputa. Há uma queixa recorrente dos professores de que os alunos leem pouco, não leem bem, não entendem o que leem, ou seja, não são leitores fluentes. Mas o que é ler bem? O que significa fluência leitora? Ler fluentemente não significa compreender o que se lê, pois é possível ler rapidamente sem entender o assunto de que trata o texto. A leitura de um texto requer conhecimento de seu propósito pelos alunos, já que fluência também tem a ver com a intenção da leitura. Para que ler, quais estratégias poderão ser utilizadas e o que se espera ao final. E é importante expor aos alunos esses propósitos em cada atividade. Costumamos tomar um texto sempre com uma intenção, e esta não necessariamente está vinculada ao gênero. Dessa forma, nem sempre vou ler obras literárias apenas para apreciá-las. Também posso ler para fazer um estudo sobre a época em que se passa um romance, ou para analisar o estilo empregado pelo autor, ou ainda para traçar um perfil das personagens. Lemos notícias com intuitos variados, além de nos informarmos. Podemos ler para conhecer mais sobre outro país, para ampliar nosso conhecimento sobre um assunto específico, para estudar para uma prova e etc. Essa intenção irá determinar minha leitura e a compreensão que tenho do assunto abordado por aquele texto. Falamos, portanto, da fluência leitora para alunos que já conquistaram a base alfabética do sistema de escrita, aqueles que já dominam a escrita e estabelecem relações entre grafemas e fonemas. O leitor que ainda está preso à decifração dificilmente consegue entender o que aborda o texto lido, pois não utiliza as estratégias mais adequadas para a compreensão. É necessário um trabalho que o ajude a ir além da leitura palavra a palavra ou sílaba a sílaba. Olha só. O ajude a ir além, para buscar outros meios de identificação que permitam tornar a leitura mais fluente, utilizando paralelamente os processos de decifração e compreensão. Gente, descritivo, descrição. Primeira coisa que eu falei com vocês, descrição, foto. Que raio de foto que vocês estão vendo aqui? Nenhuma, né? Errado. Então, o texto é predominantemente o quê? Dissertativo argumentativo. Ele está dissertando e argumentando sobre aquilo que ele está falando. Mais uma do Instituto OCP. Meus alunos aí do presencial, que talvez também tenham acesso, já devem ter visto essa questão. A gente sempre fica, oh, que pena, quando vê essa questão. Mas, bora ver aqui o enunciado, para depois a gente voltar lá na questão de fato. Então, olha só, sobre os tipos dos textos 1 e 2, é correto afirmar que... Galera, presta bastante atenção numa coisa quando ele perguntar sobre tipo de texto. Muitas vezes, ele não vai perguntar assim, qual a tipologia textual? Ele pode perguntar qual a finalidade desse texto, ou ele pode te perguntar qual o tipo de texto, e não a palavra tipologia. Isso acontece com frequência, viu? Então, tomem cuidado para vocês não se habituarem a sempre ver a mesma coisa escrita. Então, é tipo de texto. Tipo de texto, então a gente já sabe que ele está querendo saber qual é a tipologia. Ok? Então, ó, tipo, nós vamos associar com tipologia. A gente também vai associar tipo com qual é a finalidade do autor, quando ele construiu aquele texto. E a gente também vai associar isso aqui com estrutura. Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos voltar lá nos textos para a gente poder analisar. Primeiro aí, o textinho dolorido no coração. Texto 1. Olha o cachorrinho aí, né? Oba! Adoro passear de carro. O balanço dá um soninho
Eba, brincadeira nova. Tá bom, já posso sair? Vamos voltar para casa? Tô com fome. Triste, né? Foi abandonado. Vou analisar isso aqui? Esse texto aí, galera. O que esse texto é? Narrativo, né? Uma narração. Tá contando uma história para mim. Texto narrativo. Ok. Então, o 1 a gente já sabe que é narrativo. Vou lá para o negócio aqui da questão, já vou deixar pra gente aqui pronto, ó. O 1 é narrativo. Já até elimina a letra A, que falou que o 1 era descritivo. Vamos voltar aqui agora. Texto 2. Ter um cachorro pode te ajudar a viver mais, aponta estudo. Gabriela Glett. Nos últimos anos, diversas pesquisas apontaram as vantagens de se ter um cachorro em casa. Nossos fiéis amigos de quatro patas são muito mais do que companheiros e podem nos ajudar a viver mais. É o que aponta um recente estudo feito por pesquisadores da American Heart Association. O resultado veio após diversas análises em banco de dados, constatando que, de modo geral, donos de cães diminuem o risco de morte prematura em pelo menos 24%. Além disto, os cachorros podem ser ótimos para quem já sofreu uma doença cardiovascular, como infartos e derrames, reduzindo em cerca de 1/3 os riscos dessas pessoas voltarem a apresentar esses problemas. A pesquisa foi realizada com 300 mil suecos com idades entre 40 e 85 anos e que já sofreram um infarto ou ataque isquêmico. Entre os sobreviventes de ataques isquêmicos que viviam com cachorros, o risco de morte era 33% menor em comparação com quem vivia sozinho. Já para os donos de cães que já tiveram derrames, o risco de morrer era 27% menor. Em uma segunda pesquisa, foram analisados dados de cerca de 3,8 milhões de pessoas maiores de 18 anos. O resultado é que entre os donos de cães, o risco de morte precoce era 24% inferior em relação ao resto da população, e as chances de se ter um ataque cardíaco caíam em 65%. Outras pesquisas já comprovaram que ter um cachorro em casa pode melhorar nossa saúde cardiovascular. Se ter uma boa saúde é o resultado de um conjunto de fatores associados, como uma boa alimentação e a prática frequente de exercícios, a resposta para o bem que um cachorro pode nos oferecer pode estar diretamente ligada com a questão da companhia. Diversos outros estudos mostraram que a solidão pode ser extremamente prejudicial à saúde. Você ainda tem dúvidas quanto a adotar um cachorro? A estreita ligação entre solidão e saúde. Existe uma diferença enorme entre solitude e solidão. O ser humano precisa de momentos em que esteja sozinho. Porém, aquela sensação de desamparo e angústia que acompanha a solidão é prejudicial à saúde. Um estudo do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade de Nova York, inclusive, comprovou que pessoas mais solitárias eram as que mais possuíam problemas cardíacos. Proteção, afeto, segurança e relacionamento com o próximo são essenciais para a saúde mental e física, também do ser humano. Infelizmente, algumas pessoas não possuem familiares próximos ou moram em um país distante. E é aí que os cachorros podem desempenhar um papel fundamental em nossas vidas. Beleza. O segundo, gente, já deu para perceber o que ele é, né? E aí, o que ele é? Ele é narrativo? Letra B, perguntando aí se ele é um texto narrativo. De forma alguma, né? O texto, de uma forma geral, ele está querendo nos trazer informações a respeito de algo. Ali, no caso, sobre os benefícios da pessoa ter um cachorro e como isso vai auxiliar na saúde dela, né? Trazendo benefícios. Isso é um texto que te traz informações sobre um determinado assunto. Texto informativo. Então, ó, o segundo é um texto informativo, letra C. A D, vamos ler por desencargo de consciência, ela fala o seguinte: o primeiro é um texto essencialmente argumentativo. De forma alguma, o primeiro a gente já sabe que ele é narrativo, o segundo era informativo. Correta aí pra gente, então, o segundo é um texto informativo. Ó que lindo. Por que ele é informativo? Porque ele aumenta o conhecimento do leitor sobre determinado assunto. A gente precisa lembrar sempre que o texto informativo vai ser aquele que pressupõe acréscimo de informação para o leitor. Então, ele acredita que ele vai estar trazendo uma coisa nova para você. Ele é um texto fofoqueiro, sabe? Ele vai te fofocar alguma coisa, ou seja, pressupõe-se acréscimo de informação, de conhecimento para o leitor desse tipo de texto.
Vamos para a sexta questão da Quadrix, questão muito boa e a cara da OCP, essa questão aí, o jeitinho que ela veio, tá? Então pode fazer sem medo, não é da minha banca, mas a gente selecionou que não era, mas que fosse muito pertinente ao conteúdo e também para a sua banca ter questões aí bem parecidas, formuladas de um modo bem uma cara da outra. Então, o texto era grande, vocês observaram? Ó, texto grande, a gente vai fazer o quê? A gente vai lá pro enunciado da questão e depois a gente volta lá na parte do texto. Então, ele começa assim. O texto apresentado, se for considerado o seu conteúdo e a sua forma de construção, além da sua linguagem, é classificado como... Lembrar aqui, já falei com vocês que quando eu falo de tipologia, eu tô falando de estrutura. Estrutura, gente, é forma de construção. Então, ele está querendo que a gente considere a forma de construção. Se ele quer saber de forma de construção, ele quer saber de tipologia. Não se esqueçam. Então, vamos voltar lá para a gente ver o que esse negócio é. Questão 6 aí para nós. Quadrix. Por que a justiça é representada de olhos vendados com balança e espada nas mãos? Por quê, hein? Em sua versão romana, batizada Justitia, a mesma deusa passa a trazer também a espada e a venda nos olhos. A venda é um símbolo de imparcialidade. Significa que ela não faz distinção entre aqueles que estão sendo julgados. A balança indica equilíbrio e ponderação na hora de pesar, lado a lado, os argumentos, contra os acusados e a favor deles. A espada é um sinal de força. A arma implica que a justiça não pede aos que estão brigando que aceitem a sua decisão. Ela tem de ser imposta, mesmo porque, inevitavelmente, descontentará um dos dois lados em conflito, diz o advogado Carlos Ari Sandfield. Acho que é assim. Professor de Direito Público da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, na PUC São Paulo. A justiça é associada a figuras femininas desde a antiguidade. A deusa egípcia Maat, cujo nome deu origem à palavra magistrado, muitas vezes era retratada com uma espada na mão. Na Grécia, o papel cabia a Temis, que já trazia uma balança na mão direita. Em sua versão romana, batizada Justitia, a mesma deusa passa a trazer também a espada e a venda nos olhos. Para completar, a balança e a espada também são instrumentos de São Miguel, o arcanjo justiceiro que, apesar de já fazer parte da tradição judaica, passou a ser retratado assim nos primeiros séculos de cristianismo. Beleza, textinho bom. Então, ele quer saber o que esse texto é. Esse texto é argumentativo, galera? Se a gente volta aqui, ele está argumentando algo? Ele quer, por exemplo, te convencer? Ou ele quer simplesmente te expor informações sobre por que a representação aí da estátua é com a balança e a espada nas mãos? Acho que ele não é argumentativo não, né? Ele não está argumentando. Ele não quer me convencer. Se ele quisesse me convencer, ele não teria usado esses argumentos, porque ele está falando uma constatação que é um fato, né? Não é uma constatação que ele está me falando ali para poder me convencer do porquê daquilo. Não, é um fato. Não pode ser isso. Vamos voltar. Aí ele pergunta se é instrucional. Instrucional a gente já sabe que é o texto injuntivo. Não tá me dando instrução de nada, não. Tá te dando a instrução? Como você vai se vendar e segurar uma balança nas mãos? Desculpa. Para você poder saber como é que é a estátua ali? Não, nada disso. É um texto narrativo? Não, tá me contando história nenhuma. Informativo? Opa! Bonita essa questão aqui, nessa alternativa. Ele é informativo porque ele pressupõe acréscimo de informações para o leitor. Poético? Não, né? Então, qual é a nossa respostinha? O texto é informativo. Isso aí. Vocês marcaram letra D também? Então, conseguindo acertar? Já viram essa aula, né? Acho bom, hein, gente? Vambora. A prova tá chegando. Tem o quê? 65 dias? Hoje, nesse momento que eu estou gravando, eu acho que tem 65 dias. Bora para a próxima, então, hein, galera? Questão número 7. Para a gente começar aqui. Um
pouquinho mais difícil essa questão, na minha opinião, assim, tá? Porque eu vejo os alunos errando bastante esse tipo de questão, apesar de que é uma questão fácil, mas as pessoas erram porque confundem o nome. Vamos lá. A fala do médico pode ser considerada um exemplo do modo de organização textual. Lembra que eu falei com vocês que se estiver falando sobre estrutura, texto, modo, forma, tudo isso aí ele está querendo dizer qual é a tipologia. Vou bater nessa tecla. Por que essa questão ela confunde? Porque quem não sabe o nome dos tipos textuais erra. Então, ela é fácil, mas ela se torna um pouquinho mais difícil pelo fato de que se você não souber o nomezinho aí, já era, meu amigo. Então, vamos voltar aqui pra gente saber, ó. 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. Então, ele tá ali receitando alguma coisa, né? Receita. Receita é instrução. Lembra qual era a dica que eu dei para vocês a respeito de receita, instrução? Como que a gente faz para gravar? Injuntivo. Vamos ver. Argumentativo, uma vez que apresenta argumentos para defender a literatura como método. Observa que a questão que é a fala do médico. Ele não está te perguntando se o quadrinho em questão é uma narrativa. Porque às vezes vocês veem o quadrinho e acham assim, é uma narrativa, porque é uma história em quadrinhos. Só que ele não quer saber do contexto como um todo, daquela história que está sendo apresentada. Ele quer saber apenas a respeito da fala do médico. E aí vai ter um pouquinho de diferença. E a gente precisa ficar ligado nessas questões em que aparece assim, o trecho tal, a fala tal, o pedaço lá do texto, as linhas tal. O que essas linhas são, o que esse trecho é, o que essa estrutura é. Por quê? Porque é diferente você analisar um pedaço de texto e você analisar um texto inteiro. E aí, se a gente acaba errando essas questõezinhas que são super fáceis por conta de vacilo de não perceber que ele só queria um pedaço e não o negócio inteiro, aí vai ficar complicado, viu? Então, tem que prestar atenção, ele só quer a fala do médico, ele não tá me perguntando sobre se é o texto inteiro. Então, ele é argumentativo, uma vez que apresenta argumentos para defender a literatura como método terapêutico. Rapaz, não é argumentativo, não. Pode ser que a finalidade do texto, num sentido assim de reflexão, seja fazer com que as pessoas reflitam a respeito de que a literatura ela pode ser um método terapêutico, ok? Pode ser uma finalidade de reflexão no leitor, mas não é a finalidade da construção do texto. No. Injuntivo, uma vez que apresenta instruções para a obtenção de uma vida saudável por meio da terapia literária. Opa! Ó, vou fazer até um coração aqui. Gostei demais de você. Acho que é essa. Vamos ver as outras para poder ter certeza, né? Vai, que tem duas ali muito parecidas e a gente tem que analisar um pouco mais para entender. Narrativo, uma vez que narra situações em que a literatura pode ser empregada como um recurso terapêutico. Cara, se ele tivesse pedindo para a gente analisar a história em quadrinhos como um todo, aí sim, porque aí a gente ia ter que analisar todos os elementos, sejam eles verbais ou não. A questão de ter um médico, o paciente, o ambiente, a construção do quadrinho. Só que ele pediu pra gente analisar apenas o quê? Ele pediu pra gente analisar só a fala do médico. Ele só quer a fala do médico. E por ser somente a fala do médico, não pode ser isso daí. Beleza. Descritivo, uma vez que descreve os procedimentos terapêuticos necessários para viver melhor com auxílio... Nossa! Letra B, né, galera? Texto injuntivo. Isso aí. Questão 8, questão da FCC. Gostosinha também. Vamos ler aqui o enunciado da questão e depois a gente volta lá nas alternativas. Ok? Tranquilo? Tá de boa aí? Todo mundo conseguindo fazer? Estão indo bem? Prova chegando, gente. Tem que estudar, não se esqueça. Então tá. Considerando-se o tipo de texto explorado pelo autor, verifica-se que ele é predominantemente narrativo, pela insistente presença de segmentos como. Então, ele fez uma afirmação já para nós. Ele falou assim, ó, esse texto, ele é
predominantemente narrativo. Ele já afirmou isso daqui. Se ele já afirmou que é predominantemente narrativo, agora eu tenho que encontrar no texto os elementos que comprovem isso, né? Porque ele falou insistente presença de segmentos como. Isso aí quer dizer que ele vai tentar me comprovar que realmente é narrativo. A alternativa correta, galera, vai ser aquela alternativa que mostra para mim o quê? A alternativa que mostra que realmente o bambambam aqui, o texto, ele é narrativo. Essa alternativa, ela precisa demonstrar isso. A gente vai analisar o texto primeiro, ler, e depois a gente volta para ver essas alternativas. Mas a gente já vai ler procurando aí ver se e conseguir encontrar o fato dele ser realmente um texto narrativo. Vamos lá. Uma vez eu estava em Londres, numa sala comum da classe média inglesa. A lareira acesa, todo mundo com sua taça de chá. A família imersa naquela naturalidade. Chega a parecer representação com que os ingleses aceitam a vida. Os ingleses, diz o poeta Pessoa, nasceram para existir. A certa altura, um garoto de uns 10 anos começou a contar uma história de rua. Animou-se e começou a gesticular. Só comecei a perceber o que se passava quando notei que aquele doce sorriso mecânico estampado em cada rosto de todas as pessoas da família sumiu de repente, como se uma queda de voltagem interior houvesse afetado o sorriso coletivo. Olhos de avó, mãe, tias e tios concentraram-se em silêncio sobre o menino que continuava a narrativa com uma inocência maravilhosa. Diante disso, uma das senhoras falou para ele com uma voz sem inflexões. Desde quando a gente precisa usar as mãos para conversar? Vi deliciado o garoto recolher as mãos e se esforçar para transmitir o seu conto com o auxílio exclusivo das palavras. O sorriso de todos iluminou de novo a sala. A educação britânica estava salva. Imaginemos um garoto italiano de 10 anos que fosse coartado pela família em seus gestos meridionais. Seria uma crueldade, uma afetação pedagógica, uma amputação social. Daí, cheguei à conclusão óbvia. Os ingleses educam os filhos para que eles venham a ser ingleses. Os italianos para que venham a ser italianos. Então, olha só. Esse texto, ele está falando ali sobre a respeito de um garoto, que o garoto estava contando uma história. E aí ele foi repreendido porque ele gesticulava bastante, porque as pessoas londrinas, né, ali os ingleses, eles são mais recatados no sentido de expressão. E aí ele faz uma comparação falando que se fosse um italiano, isso aí seria uma amputação. Por quê? Porque os italianos são muito expressivos. Acho que eu tô um pouquinho italiana aqui, né? Sou muito expressiva. Enfim, brincadeira aqui à parte, ele tá contando uma história. No finalzinho dessa história, ele termina com essa parte aqui. Presta atenção. Imaginemos um garoto italiano de 10 anos que fosse coartado pela família em seus gestos meridionais. Seria uma crueldade, uma afetação pedagógica, uma amputação social. Daí, cheguei à conclusão óbvia. Quando ele traz uma conclusão que ele chegou, ele não está mais narrando. Ele está dissertando, né? Ele está falando a argumentação dele a respeito de algo. Então, o texto, ele é predominantemente narrativo. Mas eu quero mostrar para vocês e quero que vocês fiquem atentos que esse finalzinho de texto é um finalzinho de texto argumentativo. Beleza? Então, chegou à conclusão óbvia. Os ingleses educam os filhos para que eles venham a ser ingleses. Os italianos para que venham a ser italianos. Beleza, opinião dele. Letra A. A certa altura, um garoto de uns 10 anos começou a contar uma história. Embora ao final do texto, a expressão, a conclusão óbvia, anuncia um segmento argumentativo. Então, ele disse que tem a insistente presença de segmentos tipo, a certa altura, tal coisa aconteceu. Ok, isso aqui, certo, narrativo. E ele fala que é predominantemente narrativo, embora, ao final do texto, a expressão, a conclusão óbvia, anuncie um segmento argumentativo. Isso está corretíssimo, gente. Ele está colocando ali pra gente, ó, é narrativo, tem essa parte aqui que vai comprovar, embora no finalzinho do texto nós tenhamos uma partezinha de nada que seja uma parte o quê? Argumentativa. Letra A está correta, mas a gente vai analisar todas só por desencargo de consciência, beleza? Então, olha o outro. Aquele doce sorriso mecânico, conquanto haja alguma presença de discurso dissertativo, como em vi deliciado o garoto recolher as mãos. Então,
Ele falou que haja alguma presença de discurso dissertativo, como em vi deliciado o garoto recolher as mãos. Se ele viu, ele está narrando o que ele viu. Isso aí não é dissertativo. Não é. Então, tem a insistente presença de segmentos como, letra C, os ingleses educam os filhos para que eles venham a ser ingleses, ao lado de algumas expressões descritivas, como a educação britânica estava salva. Descritiva é foto. Isso aqui não parece com foto. E essa parte, os ingleses educam os filhos para que eles venham a ser ingleses, é algo mais argumentativo do que narrativo. Errado, né? Depois, letra D. Coarquitado pela família em seus gestos meridionais, contrastando com o segmento descritivo. Imaginemos um garoto italiano. Negativo, né, galera? Principalmente porque se a gente for voltar aqui no texto, esse segmento aqui, ó, imaginemos um garoto italiano. Deixa eu voltar para vocês perceberem. Ele coloca essa parte, imaginemos um garoto italiano de 10 anos que fosse coartado pela família em seus gestos meridionais, ele introduz isso aí para fazer um segmento que é o quê? Argumentativo. Não é para poder narrar, né? Depois, ó, os ingleses, diz o poeta Pessoa, nasceram para existir. Em apoio ao que há de descritivo na expressão, os ingleses aceitam a vida. Essa expressão não é descritiva, ela é dissertativa. Então, letra... Qual a letra, gente, que acerta? Letra A. A certa altura, um garoto de uns 10 anos começou a contar uma história, embora ao final do texto a expressão, a conclusão óbvia anuncie um segmento argumentativo. Essa questão foi mais difícil, né? Se vocês pararem para pensar, ela é mais difícil até de analisar, porque você precisa separar. Eu acho que ela foi mal formulada ali pela FCC, inclusive. Porque o que que acontece? Você precisa de ficar recorrendo toda hora lá ao enunciado, por conta dessa partezinha aqui, ó. Pela insistente presença de segmentos como... Aí você lê, a certa altura. Aí você vai de novo, pela insistente presença de segmentos como aquele doce sorriso mecânico. Aí você vai de novo, pela insistente presença de segmentos como blá, blá, blá. Aí de novo, os ingleses educam os filhos para que eles venham a ser ingleses. Então, nessa construção textual aí, o que que nós temos se repetindo? Nós temos se repetindo sempre o fator de que você precisa ler o enunciado e depois a alternativa. E aí isso complica, né? E aí ficou só separado por vírgula, acho que poderia ter um ponto aqui, enfim. A questão ficou bem confusa, ela é bem dificilzinha, mas o importante é a gente acertar e conseguir separar e entender o que a banca quer da gente.